Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, então hoje, dando continuidade ao nosso trabalho, às nossas aulas, né, que eu identifico isso como aulas, onde a gente aprende muitas coisas relacionadas à escoliose e é uma coisa muito importante para vocês aí, tá? Então hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre, Fabriel, uma dor nas minhas costas pode identificar ou caracterizar uma escoliose? Fabriel, quais são os exercícios abdominais que são mais indicados e os contraindicados para uma pessoa com escoliose? E algumas outras dúvidas que a gente vai ter na nossa resenha aqui e que você já sabe, essa resenha descontraída, essa coisa mais gostosa que a gente tem, e a gente vai surgindo as dúvidas e vamos conversando, vamos tirando todas elas da medida do possível, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula /resenha, galera, vamos lá. Eu lembro ainda de uma situação que eu tive na faculdade, quando fazia, né? A gente tendo uma aula um dia de alongamento e algumas outras coisas, e a professora passando pra gente esses alongamentos, passando pra gente alguns educativos, alguns exercícios, eu tendo uma dificuldade gigantesca de poder executar pela dor que eu estava sentindo nas minhas costas. E essa dor, ela partia de um lado só, onde eu tinha certa dificuldade de ter para respirar quando eu fazia certos movimentos, entrava em certas posições. Isso eu acabei carregando comigo mesmo, não compartilhei com muitas pessoas sobre isso, e um dia de tanto incômodo na própria faculdade, quis compartilhar com a minha professora. Falei, professora, olha, não estou tendo facilidade de executar esse exercício de alongamento, estou tendo certa dificuldade de respirar, eu também tinha certa dificuldade de respirar, é uma coisa muito... É uma coisa que a gente faz, acontece muito com a gente. Quando eu ia com minha mãe no mercado, a gente fazia muitas compras e a gente carregava muita sacola a pé, né? Então, pelo fato de eu segurar a sacola na mão, isso me gerava uma certa dificuldade para eu respirar. Eu sentia uma dor muito grande do meu lado direito das costas, na região tóraco-lombar, que é entre o tórax e a região lombar, que fica ali no meio. Então, eu sentia muito essa dificuldade e aí eu comecei a identificar isso mais tarde na faculdade, onde minha professora, ela conseguiu fazer o teste, né, ali na hora, o teste de Adams, que eu fiz a flexão no meu tronco, inclinei um pouquinho a minha coluna, ela pôde constatar que eu tinha um grau de escoliose. Aí ela falou, olha, você tem escoliose, por isso que você tem essa dor, que ela acaba indo mais para um lado das suas costas do que para o outro, e às vezes esse incômodo na hora de respirar também é ocasionado por isso. Então, foi uma dor que ligou uma alerta, mas eu não sabia que era escoliose. E a minha professora também falou que às vezes pode acontecer da nossa lombar estar um pouco fraca, a gente acaba se confundindo um pouco com essa dor na coluna vertebral. A nossa lombar, ela não fica só concentrada na região central ali, na região da parte de baixo das costas, mas ela vai um pouco mais para os lados. Então, quando a gente sente essa dor aqui, ela sai daqui do meio e parte mais para os lados aqui das nossas costas, provavelmente não é uma dor de escoliose, provavelmente é simplesmente a sua lombar que é fraca. Você precisa fortalecer ela, precisa trabalhar com bastante intensidade para que essa dor ela suma, que a sua musculatura ela fique condicionada a trabalhar com altas repetições, com alguma dificuldade falando em relação a peso. Então o fortalecimento lombar específico é uma coisa que falta muito hoje na musculação, que eu percebo as pessoas treinando costas de diversas intensidades, diversas variações, mas o exercício de fortalecimento lombar muitas vezes não tem, tá? Que é um levantamento terra, que é uma hipertensão de lombar, que não tem os próprios aparelhos aí hoje em dia que podem oferecer isso. Então, às vezes, a falta do exercício específico para lombar faz com que essa dor ela persista, né? E às vezes a pessoa fala, Fabriel, nossa, tô com a minha coluna travada. Fabriel, nossa, minha coluna é zoada. Não é que sua coluna é zoada, é que você simplesmente não faz aquilo que você deve fazer para que a sua coluna não doa, tá? Então, para você que tá vendo esse vídeo aí, tá? Que tem essas dores, que tá conseguindo se identificar um pouco com isso que eu tô falando, tenta sim trabalhar, procurar um profissional capacitado para te orientar em relação à parte de treinamento, tá? Esse fortalecimento específico, consequentemente, você vai reduzir essas dores aí muito, tá? Se elas persistirem, a gente vai entender que é uma dor aí, provavelmente devido à escoliose. Mas, para que a gente consiga constatar essa escoliose, é interessante fazer um exame de imagem, como eu sempre falo para vocês nas redes sociais, fazer tudo aquilo que é possível para que você consiga ver, tá? O exame de imagem, um teste de Adams, isso vai fazer com que você veja. Leve sempre para um médico, leve para um profissional capacitado que consiga identificar esse exame e realmente ter um diagnóstico aí se você tem ou não,
qual é o tipo da sua escoliose, onde ela está situada na sua coluna e da forma mais rápida possível a gente começar a trabalhar o fortalecimento e o tratamento específico para que você consiga sanar esse problema aí, beleza? Então só pela dor, não dá pra identificar. Não dá para identificar. Só se a pessoa... Dá pra desconfiar. Dá para desconfiar. Ou também se a pessoa tiver uma escoliose muito avançada já, um grau mais crítico aí da escoliose, onde a pessoa não precisa nem fazer uma flexão de tronco para a gente conseguir identificar a escoliose dela. E aí com a dor a gente só vai conseguir confirmar isso daí. Mas não vai ser pela dor, mas vai ser muito mais pela aparência. Muito mais pela aparência. Cara, no teste de Adams, na maioria das vezes a gente vai conseguir identificar sim essa escoliose, mas a gente também tem controvérsias em relação a isso. Pode ser que se você pega uma pessoa com um pouco mais gordinha ali, tem um percentual de gordura um pouco mais avantajado, o teste de Adams muitas vezes pode ser que não seja tão eficiente assim, tá? Então o tecido adiposo em excesso da pessoa pode mascarar essa escoliose. Tá? Então eu tenho alguns casos de alunos que me perguntam às vezes, Fabriel, eu tenho escoliose? Eu falo, olha, às vezes simplesmente pelo teste de Adams a gente não vai conseguir identificar porque a quantidade de gordura que a pessoa tem acaba dificultando para que a gente consiga ter essa visão. Aí eu aconselho a pessoa a estar fazendo um exame de imagem, um raio-x, onde a gente consegue realmente pegar a estrutura óssea ali da coluna vertebral e conseguir identificar se tem um dano, no caso, né, uma deformidade ou não, tá? Então a gente sempre trabalha por aí, beleza? Bem, agora eu vou me colocar muito no lugar dessa pessoa. Porque assim, pra eu chegar a fazer um exame de imagem, porque o negócio já tá crítico. Exatamente. Né? Brasileiro, principalmente, né? Não é só brasileiro. A gente busca o... Tá se f***endo lá, agora eu vou tentar achar um médico, mas já é tarde demais. E o cara também não fica me treinando até sentir dor pra caramba pra ir no médico. Sim. Isso também. Cara, eu vejo que hoje não tanto, porque a gente tem muito acesso a profissionais capacitados dentro de uma academia. A gente vê que os profissionais, cada dia que passa, eles estão se preparando mais, estão se capacitando mais, estudando mais. A própria faculdade melhora, tá te capacitando muito mais para o mercado de trabalho. Então a gente tem muita informação com a internet, a gente tem muita coisa. Antigamente, a gente vê hoje aquele pessoal mais antigo lá que treinava, todo mundo com as costas lascadas, fudido, porque às vezes tinha escoliose no caso, por falta de cuidados, elas treinavam pesado, pensava que a dor era uma coisa que poderia segurar e que não tinha problema nenhum. E hoje, essa escoliose, ela agravou para uma hernia de disco, e agravou para um bico de papagaio e outros problemas, onde aí sim ela ficou com as costas ferradas. Se lá atrás o grau de escoliose ter aumentado mais, então pode ocasionar tudo isso. Então, assim, se lá atrás essas pessoas tivessem tido as devidas orientações, que é o que a gente passa hoje nas redes sociais, no canal do YouTube, os vídeos que a gente tenta sempre passar da forma mais prática possível para que a pessoa consiga entender, se elas tivessem tido todas essas informações, provavelmente elas não teriam tido esses problemas agravados, elas teriam conseguido informação suficiente para que elas conseguissem se cuidar durante o treino de musculação, ou até mesmo entender que no começo a gente não tem que trabalhar visando um aumento de carga, mas sim visando uma boa performance no treinamento em questão a postura, em questão a boa execução do exercício. É aquilo que você estava falando agora há pouco sobre uma simples elevação lateral. Fabriel, eu queria fazer um pouco mais de peso, mas eu não estava conseguindo. O cara me corrige toda hora. Opa, vou baixar o peso, vou executar da melhor forma possível. Quando eu conseguir executar uma elevação lateral correta com 3 kg e eu ver que não está me gerando dificuldade, eu vou aumentar o peso, mas você não vai perder a qualidade. Entendeu? Porque você já vai ter trabalhado tanto aqui na sua mente que aquilo já vai estar ali. Então aquela linha do seu cérebro, né, a linha do conhecimento ali, tudo vai estar bem forte no seu cérebro, a lembrança vai estar bem forte e você vai conseguir executar com uma perfeição muito legal aí já o movimento. Então a gente sempre fala isso daí. A dor, ela é um sinalizador do nosso corpo que alguma coisa de errado está acontecendo, tá? Então se você começou a sentir essa dor, então alguma coisa você deve fazer. Ou é um fortalecimento, ou é um cuidado médico, ou alguma coisa mais específica. Então, dor, sinalização de uma coisa que não está certo no nosso corpo. Então, sempre toma cuidado. Apareceu essa dorzinha aí, tenta procurar sempre a ajuda de um profissional para que você consiga estar sendo direcionado da melhor forma possível. Exatamente. Cara, eu fico puto, às vezes,
tipo assim, com um profissional que chega, pega uma pessoinha com excesso de peso, já vai querer meter peso, já vai querer fazer certas coisas que, pô, a gente tem que entender que uma pessoa que tem excesso de peso, ela tem que tomar certos cuidados. E isso não é nenhum tipo de preconceito com uma pessoa que ela é um pouco mais gordinha, é simplesmente ter um cuidado naquele momento que a pessoa precisa ter. Então, quando um aluno com excesso de peso chega na academia, às vezes ele não vai conseguir comportar um treino de 1 hora. E a pessoa tem que entender isso daí. Da mesma maneira que uma pessoa que às vezes chega na academia, a gente sabe que o excesso de peso dela vai sobrecarregar uma articulação de joelho, vai sobrecarregar uma coluna vertebral, a pessoa às vezes ela vem com um quadro de escoliose. Se o profissional não tem esse cuidado de observar, de ter essa paciência na evolução do aluno, ele vai machucar a coluna do aluno dele. E uma pessoa com excesso de peso, com problema de coluna, com problema de joelho, cara, ele vai ter mais dificuldade de perder peso, ela vai ter mais dificuldade ainda de caminhar dentro da musculação. Isso aí pode gerar um trauma para o aluno. Então, o problema já não está na capacitação profissional que ele teve. Já não está na capacitação profissional, já está no discernimento dele, para ele conseguir entender que, porra, não precisa disso. Entendeu? Então ele tem que ter esse cuidado. Isso na faculdade, na maioria das vezes, eles não vão ensinar isso. Isso aí você vai ter que ter o seu próprio feeling. É você pegar uma pessoa com excesso de peso na academia e você falar assim, porra, eu não posso treinar, passar um treino para ela que, vamos supor, eu treino. Eu não vou passar para ela agachar com 100 quilos ali sem eu saber se ela tem um problema de joelho, se ela teve a devida capacidade, o devido fortalecimento do seu joelho para que ela consiga suportar um exercício daquele. Entendeu? Então a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade com os diferentes casos que a gente encontra na academia. Eu tenho alunos que têm excesso de peso, que estão trabalhando com fortalecimento, trabalha com emagrecimento também e até hoje. Às vezes acontece do aluno chegar e falar, eu tô com um pouquinho de dor aqui no meu joelho. A gente diminuir um pouco a intensidade do treino, por mais que às vezes não seja tão alta assim, voltar um pouquinho, vamos fazer uma semana um pouro mais de baixa intensidade, vamos trabalhar. Então sempre ter essa conversa com o aluno. Tá doendo? Reduzir um pouquinho. O aluno seu, na maioria das vezes, ele não é um atleta, entendeu? Ele não é uma pessoa que ela treinou a vida dela inteira, ela tá começando a vida dela de exercício, de atividade física ali. Então a gente tem que ter paciência, trocar sempre essa ideia, ter o feedback do aluno. Tá doendo? Por que tá doendo? Saber identificar também essa dor, por que tá acontecendo isso, entendeu? Quais são os exercícios que eu devo evitar para que isso não aconteça? Então são coisas que a gente tem que ir identificando aos poucos e direcionando o trabalho da melhor forma possível. E tem bastante. Hoje a gente consegue identificar dentro de uma academia, cara, pessoas que treinam de uma forma legal, de uma forma consciente, onde a gente consiga falar já puxando para a consciência corporal, cara, é muito pequena. É muito pequena mesmo. Às vezes eu tô aqui dando aula, eu vejo alguns alunos fazendo certos exercícios e é aquele tipo de aluno assim, ó. Se você chega nele e fala assim, cara, você precisa de ajuda com alguma coisa? Não, tá tudo certo. Você sai, você vê o aluno lá fazendo exercício errado. Você vai chegar nele na camaradagem, ele fala assim, irmão, faz assim, assado. A pessoa nem gosta da sua ajuda. Entendeu? Então você vê que o cara, ele não sabe treinar e o cara é arrogante a tal ponto de falar que ele não precisa de ajuda. Mas, né, a gente como profissional, né, tem que ter calma, tem que respirar, contar até 1 milhão às vezes. Você vai lá, fala, não, irmão, faz assim, né? Cara, vai lá, né? Quase pega o cara no colo, né? Pra ensinar pra ele que ele treina errado, tá? E assim, eu tenho alunos, cara, que eles vieram pra mim de treinando muito errado. E hoje, cara, assim, dá gosto de ver o aluno treinar. Mas é aquele aluno que ele é aberto ao ensinamento, né? É aberto à crítica construtiva. Tudo isso. A gente pega hoje o Brasil. Pô, o Brasil, ele é um país que a gente visa muito estética. Não só o Brasil. A gente eu falo o Brasil que é um país corrido, né? A gente visa muito a estética. A gente pega muito nisso. Às vezes você pega uma idosa que chega aqui na academia, que precisa treinar pela saúde, mas ela não vai falar que ela precisa mais pela saúde, ela fala, eu quero emagrecer, eu quero pegar um pouco mais de volume muscular. Por último, ela vai falar, mas eu também tenho que fazer um fortalecimento das minhas costas. A gente pega hoje uma realidade nossa que a gente visa muito mais a estética do que a própria saúde na maioria das vezes, e a gente também tem que saber ensinar o aluno, onde a gente vai conseguir atender a expectativa dele, mas ao mesmo tempo, vendo a nossa visão mais clínica, digamos assim, da coisa, a gente passar a parte estética e ao mesmo tempo trabalhar de forma calada, né? A gente olhando a evolução do aluno
e corrigindo as coisas que ele tem que fortalecer, né? Como a escoliose, fazer a correção na postura, e ao mesmo tempo passar um exercício que a pessoa vai conseguir ter um desenvolvimento legal muscular, que vai atender a estética dela, que ela precisa. Então a gente tem que trabalhar, tem que ter um jogo de cintura pra gente conseguir analisar o que ela quer esteticamente, o que ela precisa em questões de saúde. Então a gente tem que trabalhar sempre com essa balança do 0 a 0 ali, ó. Nunca pender mais para um lado, nunca pender mais para o outro. Trabalhar ajudando a pessoa naquilo que ela quer, mas também ajudando ela naquilo que eu vejo que ela precisa. A minha visão dela e a minha visão. Por isso que é legal a avaliação física. A avaliação física, a gente chega, a gente passa para o aluno dessa visão e a gente explica para ele, olha, você precisa trabalhar isso. Você necessita disso aqui. Olha, falando de uma forma mais harmoniosa do seu corpo, a gente precisa fortalecer essas regiões para que você consiga ter uma estética legal. Ah, Fabiano, mas eu queria trabalhar um pouco mais de glúteo. Fabiano, eu queria trabalhar um pouco mais de braço. Fabiano, eu queria... Tá bom, tudo bem, a gente trabalha, mas a gente também tem que trabalhar isso aqui. Então tem que ter esse cuidado aí na hora da precisão do treinamento e na hora do início do trabalho. Cara, como que é a pergunta? Transverso do abdômen, ele fica na parte lateral do seu abdômen, né? Então a gente fala muito também como oblíquo lateral, né? Essas regiões aqui. O que ela pode ajudar para uma pessoa que tem escoliose, o fortalecimento dela? Normalmente a gente entende então, que a nossa coluna vertebral, quando a pessoa tem escoliose, ela é uma escoliose em C, uma escoliose em S, que é uma deformidade só para um lado, uma deformidade para cada lado. Então, quando você trabalha o fortalecimento dessa região, tá, de um oblíquo lateral, de um transverso abdominal, a gente vai conseguir fortalecer essa região onde a coluna vertebral ela não vai ter um espaço fraco, quando a gente fala de abdômen, para que esse quadro ele fique mais agravante, ele se agrave mais. Então, o fortalecimento abdominal ele faz muito com que a gente consiga segurar essa postura mais correta para que a gente não tenha um agravamento da escoliose. Exercícios que a gente pode fazer para melhorar, para a gente conseguir ativar esse músculo. Não é que eu vou aqui mostrar aqui, dá para a gente mostrar aqui num exercício aqui, tá? Vou passar 2 variações aqui onde a gente consiga trabalhar essa musculatura, beleza? Vou colocar... Ai, nossa senhora, tô doloridaço do treino de perna, cara. Ó, então, esse exercício aqui, muitas vezes eu vejo pessoas na academia fazendo isso aqui, ó. Super errado, viu? A pessoa pega o pezinho aqui e começa a fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Então isso aqui é uma coisa que não tem necessidade nenhuma, não tem utilidade nenhuma, tá? Ao invés de você pegar um peso, onde pela lei da gravidade o peso vai te jogar para baixo, e você vem no cabo, e esse cabo ele vai gerar uma tensão em todo momento do seu músculo e você vai começar a fazer esse movimento aqui puxando, tá bom? E nunca levantando e descendo o peso, mas sempre puxando ele da diagonal, né? Então a gente faz essa puxada da diagonal e a gente consegue ter uma ativação muito maior dessa musculatura aqui lateral do seu abdômen. Outra variação legal que dá pra gente fazer no cabo, a gente sobe um pouquinho mais a altura dele e a gente consegue fazer um movimento de rotação do abdômen, tá? Então, não é o meu quadril que roda, é o meu tronco que ele roda. Então, é da cintura para cima que eu vou fazer essa rotação. Então, eu tô aqui, faço a rotação, seguro a volta, faço a rotação de novo, tá? Então, essas são 2 variações bem interessantes que vocês podem fazer para conseguir estar ativando essa musculatura. E eu mostrei também uma variação que você não deve fazer para ativar essa musculatura, tá bom? Então, lá, sobre carga vertical. A carga vertical, como a gente já havia falado, é uma carga que não é interessante para uma pessoa que tem escoliose, onde a gente gera uma tensão, digamos aí, jogando uma barra em cima das nossas costas, ela vai tracionar a nossa coluna vertebral para baixo, aumentando mais ainda a deformidade. Imagina se a nossa coluna vertebral está aqui
tenho a escoliose em si. Se eu coloco um peso aqui, eu vou estar achatando mais ainda essa deformidade. E provavelmente eu vou estar gerando outros problemas futuros na minha coluna vertebral, como uma hérnia discal. Você fazer uma rosca direta aqui no cabo vai ser prejudicial para a coluna vertebral, porque essa carga está me puxando para baixo. Ela está tracionando minha coluna do mesmo jeito. Se eu for pegar e fazer uma rosca alternada, dependendo da quantidade de peso também que eu for fazer, também tem muito isso, tá? A quantidade de peso que eu vou estar fazendo, ela vai gerar uma carga também que vai jogar minha coluna para baixo, onde vai estar tracionando do mesmo jeito. Aí a gente encontra soluções para que a gente diminua isso, que é o que eu acabei de falar. A gente faz um exercício muitas das vezes com o banco inclinado, que seria isso daqui. Eu vou sentar. Se eu sentar dessa maneira e ficar com peso aqui, eu vou gerar essa tensão para baixo do mesmo jeito. Agora, se eu inclino o meu tronco aqui e executo o movimento, eu já vou perder muito dessa tensão. E aí eu não vou ser tão prejudicado assim no exercício como se eu fosse fazer ele de pé ou sentado de uma forma um pouco mais reta, né? Então a gente inclina um pouquinho o banco aí pra gente conseguir tirar um pouco dessa tensão aí no exercício, tá bom? Então essas são as diferenças aí de uma carga vertical e de uma carga axial no exercício. Lembrando que ambas, tá, não vai ser benéfico para uma pessoa com escoliose, beleza? Galera, se esse vídeo foi importante para você, então deixa o seu like e deixe nos comentários qual conteúdo você gostaria de ver por aqui, belezeira? Até mais, valeu!